Bom dia a todos. Estamos na aula de Indivíduo, Cultura e Sociedade. Hoje nós estamos discutindo o texto do Schultz sobre a fenomenologia e as relações sociais. Nós hoje estamos discutindo o capítulo chamado Relações Interativas. Eu não sei como está a tradução, porque eu li aqui no inglês, que é Interactional Relationships. Então tá bom, vamos começar a nossa primeira rodada. Vamos começar pela Beatriz. Beatriz. Eu não consegui ler o texto todo, li uma parte só do texto, e eu achei algumas coisas interessantes. Eu gostei dele ter trazido a questão do campo do nós, né? E como que a relação é construída nesse campo, assim, do nós. E, além disso, um ponto que eu achei legal é a questão do corpo, né? Que o outro ele só é possível só é possível pelo corpo. E como que esse corpo ele representa um sistema de apresentações. Então, é aquilo que se apresenta a gente por meio do corpo do outro. Eu achei interessante essa visão, assim, enfim, do corpo mesmo, assim, né? E é isso. Assim, eu não... Eu achei... Eu queria continuar lendo o texto, porque eu li só parte do texto, assim, e aí isso que me chamou mais atenção, assim, a questão do nós e a questão dos tempos também que ele traz, né, os diferentes tipos de tempo. Aí tem o tempo intersubjetivo, objetivo, e como que isso influencia as relações, a importância do relacionamento na construção do outro. Eu achei esses pontos interessantes. Obrigado, Beatriz. E você, Arthur? Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu achei bem legal, assim. Acho bem interessante primeiro porque tem muita relação com o meu TCC, né, na verdade, né? Então, o Wileno, ele usa a fenomenologia como base para a construção do GIPS. Então, quando eu leio esse texto, eu meio que estou entrando no GIPS de alguma forma, né? Eu senti que ele continuou, eu achei interessante, né? Na última aula você trouxe essa questão dele assumir o indivíduo, né? Dele assumir um indivíduo autônomo, né? Separado. E aqui ele vai, né? Tipo, não exatamente desconstruir, mas ir além um pouco dessa noção, eu senti, né? Então, tipo assim, ele continua assumindo que tem um indivíduo e outro indivíduo e que eles compartilham um meio comum, né, de comunicação, da língua, enfim, a partir do corpo, né, que a Beatriz trouxe. Mas, então, acho que isso aqui seria uma discussão legal, assim, o que é essa alteridade que ele está trabalhando, né? São dois indivíduos tão autônomos assim, né? Porque assim ele não discute muito, mas ele não vai muito para esse lado mais sociológico, né? Mas assim, porque mas deu para ver que ali tem uma relação de reconhecimento, né? Como é que o sujeito reconhece, ele se apresenta ao outro e como é que esse outro se apresenta a ele nesse campo comum, né? Que é um campo simbólico de reconhecimento, né? Eu me apresento como tal, o outro se apresenta como tal, né? Então aí já tem uma relação, né? Que uma das dimensões é o poder, mas obviamente tem milhões de outras dimensões, né? Mas então não é tão autônomo assim. A própria construção do mundo, como ele coloca, já não é tão autônoma do indivíduo, né? Então eu achei que ele está não necessariamente desconstruindo, mas indo além, né? Fazendo uma construção maior, assim, como se fosse uma expansão dessa noção de indivíduo que a gente discutiu na última aula, né? Eu também achei um pouco interessante, na verdade, uma discussão que ele colocou sobre esse mundo privado, né? Que tem um ambiente comum, né? Um mundo comum, e tem o mundo o ambiente subjetivo particular, né? E também tem essa dimensão do privado, subjetivo, que só eu tenho acesso, né? Eu achei interessante, foi assim que eu entendi, não sei se todo mundo entendeu assim também, não sei nem se é isso que ele quis realmente dizer, mas eu achei estranho, assim, esse mundo particular, ele não é tão particular, né? Quando a gente acha que a gente está mantendo
toda a nossa opinião dentro, né, e só falando o que realmente quer de uma forma racional, sempre tem algo que sobra, né, algo que esbanja isso, né, algo de um ato ali que pode se acontecer, né, um ato político mesmo, né, de relação com desejo, né. Então, atos dos mais diversos, né? Pode ser desde um ato falho, né? Você mudar o nome de uma pessoa, como ato político mesmo, né? Tem alguns exemplos que eu pensei quando eu perguntei isso, mas assim, são situações que mostram que, tipo assim, você não tem total controle daquilo que você comunica e daquilo que você expressa, né? Inclusive, o sintoma, de alguma forma, muitas vezes é uma forma de uma comunicação inexpressa, que não conseguiu ser compreendida, né? Talvez, nesse sentido mais subjetivista, né? Assim, eu entendo assim, né? Mas queria questionar um pouco exatamente porque é uma coisa importante para a antropologia, né? Será que aquilo que o sujeito diz é tudo o que ele tem a dizer? Né? Isso é uma pergunta que eu acho que é importante para as ciências sociais, mas eu nunca vi ninguém dessa área fazendo essa pergunta. Né? Eu acho que seria um segundo ponto interessante para a gente discutir, professor. E todo mundo da turma quiser mostrar a sua opinião sobre isso, eu acho que seria uma discussão muito rica. Ele também colocou uma noção também sobre esse mundo. Aí, um terceiro ponto, eu acho que será meio que meu último, assim, que será o seguinte: ele bota uma separação muito bem delimitada, né, entre esse mundo fora da compreensão fora e esse mundo da compreensão, né, subjetivo, né? Então existe esse mundo comum, né, que a gente pactua isso aqui é esse tal objeto e a nossa própria percepção. Mas a nossa fantasia, né, a nossa forma de perceber já está ali entranhada, né, emaranhada na forma como eu compactuo com o outro, né? Então, eu fico pensando assim, na sua própria forma de enxergar o mundo, né? Não só, por exemplo, no daltonismo, por exemplo, mas também na própria forma um tanto delirante mesmo de pensar, né? Então, tipo assim, muitos são os casos, por exemplo, lá no Gipsy, de uma pessoa que vê um cálice, vê um copo, né? E já fala que aquilo é o cálice do demônio, né? E aquilo está relacionado com né, a fantasia, a construção do mundo dessa pessoa, né? E de alguma forma a minha está relacionada a ela, né? Então, tipo assim, pensando no Brasil, por exemplo, né? Tem tantos discursos, né, que falar uma atitude social é coisa de comunista, né? Você ficar pegando imposto para dar para quem é fudido na sociedade, isso é coisa de comunista, né? Esse sistema representativo, né, onde a gente própria, a nossa própria fantasia é jogada no mundo comum e é absorvida e é muitas vezes compreendida, né? E isso para mim também parece ser muito importante para as ciências sociais, né? Como é que esse dentro e fora não é tão delimitado e separado, né? Esse mundo comum e esse mundo particular subjetivo, né? Mas eles estão sempre em constante co-construção, né? Então, eu acho que seriam esses três pontos principais, né? Essa relação do fora-dentro, essa relação na verdade, que se resume em uma, né? Fora-dentro, na percepção da realidade e na ação comunicativa dos indivíduos, né? E o outro ponto, nem lembro mais qual que era, na real. Mas ele bota outro com O maiúsculo. Também chamou minha atenção, não sei, né, se tem algum motivo, se foi só coisa da edição mesmo. Se tiver, eu gostaria de saber por quê. E só para finalizar, também tem uma coisa que na última aula eu coloquei, mas acho que a gente nem chegou a discutir, que é sobre a noética, né? Noética, noêmica, sei lá. Eu também não entendi muito bem esse conceito até hoje. Se puder a gente discutir isso, é legal. Mas é isso. Tá bom, obrigado. Obrigado, Arthur. Leilane, e você? Oi, gente, bom dia. Eu também não consegui ler o texto todo, eu também não sei direito em que pé que vocês estão na discussão, porque na semana passada eu faltei. Mas do que eu li, eu estava pensando um pouco sobre isso que o Arthur trouxe, dessa questão desse intersubjetivamente compartilhado, né, que está aí,
a gente nasce, ele já está aí, a gente vai, ele continua, né? E aí, a partir disso, do que eu vi no texto, assim, eu estava pensando um pouco sobre a questão dos mal-entendidos, assim, porque eu me lembrei do Theodor Hegel, que ele vai falar um pouco sobre a diferença da empatia e da compreensão, né? Que a empatia seria mais uma identificação, assim, com um estímulo orgânico e tal, né? Aí eu me lembrei disso quando no texto ele vai falar sobre o madeireiro e aí falar sobre olhar, né, o corpo, olhar a ação, assim, né? Mas se a gente olhar muito dessa identificação desse ponto e não tiver uma conexão para além disso, né? Uma tentativa de compreensão, tem uma grande chance de ter um mal-entendido. Eu estava lembrando também de um texto do Luiz Roberto Cardoso, que ele vai falar, acho que foi no texto, ele vai falar sobre os mal-entendidos, né? E aí eu me lembro que numa aula no semestre passado ele falou que um determinado país alguém estava, aí foi pedir carona, aí fez que nem aqui, né? Para pedir carona. Só que nesse país, esse símbolo, né? Essa ação corporal, digamos, significava outra coisa, era como se estivesse dando o dedo aqui, né? Como se estivesse xingando a pessoa. Então, como que esse mundo que é intersubjetivamente compartilhado, ele pode ter diferentes significados, né? E se a gente não se atentar para isso e olhar só para esse corpo ou para uma palavra e o significado que a gente entende daquela palavra, pode acontecer esses mal-entendidos, né? Eu lembrei também da questão da piscadela lá do Goethe, que ele vai falar, pô, a piscadela é uma contração de pálpebras, isso é, assim, meio que é o fato, né? Só que isso abre margem para várias interpretações. Pode ser involuntário, ou ele vai falar um convite para cumplicidade, né? Então, em que contexto esse ato ele está acontecendo? O que isso vai estar significando? E como que a gente vai acessar isso, né? Eu estava pensando assim mais nesse sentido. Ok, Leila, muito obrigado. Vamos lá, Rafael, e você? Bom dia a todos. Eu consegui, é um texto longo, né? Mas consegui ler ele quase todo. Acho que faltaram só umas 5 páginas. Já estava com o olho pesado. Mas eu acho que consegui acompanhar e entender melhor o texto anterior, até que eu tinha ficado um pouco perdido. Achei interessante a leitura, o argumento dele, né? De que nós somos nós em relação ao outro, né? Ao outro, como a gente percebe o outro. Isso que do mal-entendido também ficou na minha cabeça agora que a colega trouxe. Eu falei, pô, eu também fiquei pensando nisso, que aqui no texto, às vezes, ele até fala que existem muitos níveis de compreensão, mas fica parecendo que é mais fácil a gente entender do que não entender, e eu acho que nem sempre. Não entendi muito bem, queria que se a gente pudesse falar um pouco sobre qual é o papel da reflexão posterior ao acontecimento. Quem reflete mais, então, digamos, quem vive isolado no mato, pensando, vendo filmes, lendo, mas está sozinho. Essa pessoa, ela está refletindo mais, né? Ela fica paradoxalmente mais social, ou entende melhor a sociedade ou nós do que quem está vivenciando o tempo todo os momentos vívidos, né? Tipo, tá o tempo todo com pessoas, pensando nisso. E deixa eu ver o que mais que eu marquei. Está lá na página 177, nas motivações. As coisas sociais só são compreendidas se podem ser reduzidas a atividades humanas. E as atividades humanas só se tornam compreensíveis ao revelar seus motivos
a fim de ou por quê. Então, a gente está se colocando o tempo todo no lugar do outro. Depois ele diz que não é empatia, né? Mas a gente constrói a nossa subjetividade pensando eu faria igual ou eu faria diferente. Foi algo que me ficou também. Por enquanto, são essas questões. Ok, obrigado, Rafael. Minha voz hoje não está muito boa. E você, André? Oi, professor. Eu não sei necessariamente como que vocês desenvolveram a discussão também na semana passada, né? Porque eu não consegui vir à aula. Mas eu estava lendo esse texto e achei bem interessante mesmo. Todos os pontos de relação, né, que ele estabelece entre os termos nós, eu e as relações mesmo entre indivíduos, né? Tanto que usa intersubjetividade como termo principal ali do primeiro tópico e vai desenvolvendo. Achei simples de ler, né? Achei bem legal. E essa questão que o Arthur comentou do reconhecimento, né? Como as pessoas se reconhecem entre si e os indivíduos se apresentam uns para os outros, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção também. Não é à toa que o autor também vai trazer o termo alter ego e também ele traz termos como signo e significado, né? Que são termos que na museologia a gente usa muito. Então, para mim foi mais fácil de assimilar. Mas é bem interessante porque a gente vê que meio que o indivíduo ele vai se moldando ali entre vários meios e vai criando esses alter egos, né? Vai criando condutas, vai criando sinais próprios para lidar com situações ou outros indivíduos que ele conhece, né? Então, achei isso bem interessante. E também eu fui lendo e pensando em outras coisas que eu já tenho contato há mais tempo, né? Eu sempre gostei muito de ler distopias e romances bem distópicos mesmo. Então, eu lembrei muito do Aldous Huxley, né, com Admirável Mundo Novo, principalmente porque eu gosto muito dessa ideia da distopia, de pegar uma lupa, olhar para uma situação e implodir ela, né? Então, ele faz o extremo acontecer para você perceber as dinâmicas, né, de alguma sociedade que não existe ou que poderia existir através de um, de uma posição extrema de coisas que a gente faz, né? Então, nesse romance, principalmente, eu lembrei muito desse texto porque ele mostra um indivíduo que naquela sociedade que é toda programada, né? Ele meio que veio com defeito de fábrica. Então, ele entende emoções, que é uma coisa, basicamente, que as pessoas de lá não entendem. E pelo papel dele ser de jornalista, ele está relatando ali as conversas que ele teve com as pessoas, nessa fábrica de outras pessoas, né? Ele vai se chocando cada vez mais, porque ele tem conversas com pessoas que estão tão condicionadas a fazer aquilo que elas fazem, né? Esse romance ele fala de uma sociedade que programa desde do primeiro momento ali da gestação da pessoa, né? Programa os genes delas. Então tem pessoas que, por exemplo, estão acostumadas a viver de ponta cabeça, porque elas são feitas para construir e fazer reparos em aviões que estão voando. E aí elas não conseguem ficar muito tempo no plano retinho, né? Tipo, elas não conseguem conversar, elas ficam desnorteadas. E a gente vai vendo isso, né? Óbvio, são coisas que nunca, eu não sei se nunca, né? Mas parece que nunca iam acontecer realmente, né? Nesse plano, mas a gente vê outros exemplos, né? De pessoas que estão tão condicionadas a viver de uma certa forma que é difícil estabelecer um diálogo sobre qualquer assunto e criar um signo em comum com aquelas pessoas. Então você tem que criar um alter ego para lidar com algumas pessoas nesse sentido. E sei lá, fiquei pensando muito nisso e como que esse personagem principal, né, da obra do Huxley tá lidando com outras pessoas e percebendo o quanto que ainda assim numa coisa que parece muito homogênea e muito linear, tem diferenças muito gritantes entre uma classe e outra, e tem diferenças entre uma função e outra que as pessoas assumem sem nem perceber. E é isso, dei uma viajada enquanto eu lia, mas foi o que eu estava pensando já algumas aulas. Legal, André, obrigado pelos comentários. Eu também gosto muito do Aldous, do Admirável Mundo Novo. É bem legal, né? Helena, e você, Helena? Então, professor, pelo que eu entendi,
eu não vi na aula passada, né? Mas ele analisa a experiência do outro partindo do pressuposto do eu, né? E eu gosto muito dessa comparação e dessa. E para mim ele tá, tipo, admitindo isso, né? Porque eu acho que a gente sabe disso, né? A gente vê as coisas, a gente analisa elas partindo do que a gente sabe, partindo do que a gente faria, mas ele fala isso de uma forma muito legal. E eu também gostei muito quando ele falou do nós puro, da não existência do nós puro, que existiria só como conceito, não teria como você estar no momento e depois não refletir sobre ele, então você nunca chegaria nessa vivência completa do momento, e quando você reflete, você não está mais nele. E eu gostei muito da tese de existência geral do alter ego dele também, eu fui ler mais sobre. E eu acho que foi isso. Tá bom, obrigado, Helena. Tá. E você, Lucas? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Escuta? Sim, Oi, perfeitamente. bom dia, turma. Eu não consegui, infelizmente, no texto, professor. Sem problemas, Lucas. E você, Camila Oliveira? Bom dia, professor. Eu também não consegui ler o texto, eu sinto muito. Não, tudo bem. Camila Andrade. Bom dia, professor. Olá. Então, eu não consegui concluir a leitura, mas pelo que eu li, eu gostei, eu achei bem interessante a relação entre o indivíduo e o outro e como que eles se relacionam no tempo e no espaço, tanto de forma objetiva e subjetiva, como que isso influencia o eu, o outro e o nós. Eu gostei, até a parte que eu vi, achei bem interessante. Tá bom, obrigado, Camila. E você, Bruno? Então, professor, o que eu posso trazer de novo aqui de observação? Acho que quase nada, mas vamos tentar. Uma coisa que eu achei interessante no texto que ele fala é da orientação para o tu, né? Eu até nem sei se eu Orientação entendi para o tu. Que sim, ele cita isso no texto, né? Da relação do você ou do eu com a outra pessoa. Seria que ele chama de orientação para o tu. Em algum momento do texto ele fala isso. E eu não sei se eu entendi direito. Isso aqui que ele fala, ele diz que pode ter duas formas, né, dessa relação do eu com o outro. Se seria uma forma unilateral de eu como observador e uma relação recíproca, que eu reconheço o outro e o outro me reconhece. Nessa recíproca, eu não sei se eu entendi, mas eu fiz a ligação de que então essa relação do eu com o outro recíproca seria o que dá origem à relação do nós, o que ele chama de relação do nós. É porque ele, não sei se eu perdi alguma parte, mas ele não deixa muito claro se é a mesma coisa, né? Se uma relação eu com o outro recíproca é a mesma coisa que ele chama de relação com nós, vivenciada e toda essa questão que ele descreveu. Outra coisa muito interessante que eu achei também que ele fala é que não só a relação com nós, mas também quando estamos observando outra pessoa ou reconhecendo outra pessoa, a gente está vendo o outro de forma, acho que é de forma contínua que ele diz, né? A gente está vendo a pessoa no momento. Ele faz essa diferenciação, porque quando a gente olha para si mesmo, é como se a gente não conseguisse se perceber no momento, nosso todo. E ele faz essa diferenciação que quando o eu está observando o outro é mais fácil de perceber no momento, naquela realidade compartilhada ali em tempo real, porque
não precisamos olhar retrospectivamente as ações do outro para poder ver ele no todo contínuo. Eu achei isso muito interessante, um ponto de vista, uma perspectiva que eu nunca tinha parado de pensar. E aí eu achei bastante instigante pensar dessa forma, né? Que nós, enquanto observando para nós mesmos, ou o eu, enquanto observando eu mesmo, não consegue ter uma noção muito clara, segundo o autor, do todo dele ali naquele momento, né? Mas ele tem que pegar uma parte, tem que fazer um recorte do passado, alguma coisa assim, para poder ter um retrato, uma imagem mais completa de si mesmo. Acho que são dois pontos muito interessantes que eu achei no texto aí. E é isso. Tá bom. Obrigado, Bruno. E você, Andrew? Então, eu cheguei a ler o texto até a metade, ele meio que travou o CPU aqui. Assim, Mas o CPU do computador ou a sua CPU? Porque existe a uma minha, diferença. A sua. a minha faltou processamento aqui para dialogar com o texto, assim, até para afirmar assim, concordo, não discordo, é difícil porque eu não entendi. Mas eu acho, assim, de um certo ponto, achei interessante, assim, esse trabalho que dá para definir pressupostos, assim, que na comunicação diária parece ser simples, né? Tipo, a relação com o outro, o entendimento do outro, mas para que colocar numa perspectiva, assim, de um estudo mais amplo, requer muito esforço, né? Intelectual, assim, para descrever os fenômenos da realidade, do dia a dia, da experiência comum, então... ainda estou seguindo a fio aí, tentei escutar a aula anterior, né, para compreender aí melhor. Ok. Obrigado, Andrew. Essa sua colocação foi ótima, né? Não sei, acho que todo mundo vai concordar. O trabalho que dá para descrever o que é simples de viver, né? Tá bom, mas vamos terminar aqui a nossa primeira rodada antes de voltar na... Henrique, e você, Henrique? Oi. Eu não achei esse texto particularmente muito interessante, assim, mas eu gostei do que ele fala do observador, assim. Ainda mais pensando um pouco, assim, na antropologia, né? Que ele fala que tem os movimentos expressivos, né? Eles têm um sentido para o observador e os atos expressivos, que eles têm um significado para o ator, né? Então, acho interessante quando a gente está observando a nós mesmos, assim, né? Tipo, o que a gente categoriza como movimento e ato, né? E tal. E para mim parece que a gente independente de antropologia ou não, a gente é muito mais observador, sabe? E a gente, tipo, capta vários movimentos expressivos, assim, que parecem ter sentido só porque a gente tá atribuindo algum sentido para eles e porque a gente observou e acho isso importante. Mas, enfim, eu achei essa parte interessante do texto. E é isso. Ok. Então vamos lá, Vitor. O Vitor é... Bom, Vitor, se você quiser botar, você levanta a mão e eu passo a palavra para você. Eu deixei por último o Rodrigo, por motivos óbvios, né, Rodrigo? Você vai deitar e rolar, né? Nossa, professor, vou mesmo, porque, porra, esse texto, na verdade, quando eu cheguei, a galera falando que, tipo, foi um texto muito fácil, muito nananã. Nossa, eu achei ele super inquietante, ele me colocou várias questões assim, tanto que eu quase escrevi mais fazendo uma síntese da leitura do que o próprio texto, então eu tenho muita coisa que eu acho que a gente vai precisar discutir. Mas, assim, no geral, a galera falou bastante coisa das que eu queria colocar já. Mas aí, tipo, já começando pelo final, né, pelo que o Henrique falou, que ele coloca essa posição, né, de movimento expressivo e ação, né, expressiva. E aí, tipo, que coloca essa relação, né, de observador e ator. E aí eu coloquei uma observação bem assim, quer ver? Que ele, inclusive, ele fala, né, que o movimento expressivo só faz sentido para quem observa. E aí, enfim, ao mesmo tempo em que quem observa não é capaz de distinguir se é um movimento ou se é um ato expressivo, né? E aí eu fiquei pensando, quando o Henrique falou, eu fiquei pensando exatamente nisso, né?
nessa questão de, por exemplo, me auto-observar, né? Por exemplo, se eu não consigo distinguir isso observando o outro, eu também não consigo distinguir me observando, por assim dizer. Então eu entro num ponto que, sei lá, bum. E aí, como é que eu vou identificar isso? Então, tipo, e aí que eu acho que é o ponto principal do texto, né? Que é a questão dessa interação. Eu só consigo me identificar realmente, me reconhecer como eu a partir do nós. Porque aí é o primeiro ponto. Eu só consigo identificar um movimento, né, ou uma ação de expressão no outro. Em mim eu não consigo jamais fazer isso. Pelo menos é o que dá a entender com essa frase dele, né? Tipo, foi o que eu consegui tirar assim. E aí, enfim, outras coisas. Eu fiquei pensando quando ele coloca lá a diferença de presentado e apresentado, né? Que tem relação com a presença originária e com a copresença, né? Que tem relação lá com a vida psicológica. Aí, tipo, eu achei bem legal ele colocar, né, diferenciar os dois, que em teoria são, né, a mesma coisa, mas enfim, como um adjetivo e o outro como verbo, que aí, mais uma vez, reforçando essa relação do, né, tipo, de uma autopercepção e de uma percepção que não é, tipo, que me é apresentada por um terceiro. Tipo, tudo bem, eu vou internalizar, mas ela não parte necessariamente das categorias que eu já tenho de entendimento. Pelo menos eu fiquei com isso na cabeça. Não sei, eu também gostei muito da questão quando ele coloca dessa simultaneidade vivida, né? Que ele identifica como nós. Que, sei lá, eu fiquei pensando na questão do, sei lá, de um inconsciente coletivo e nessa presença constante de todos, né? Meio que uma questão meio, sei lá, não sei como definir. Mas, enfim, que todas as informações que a gente traz das outras relações, né? Elas permeiam nesse ambiente, igual ele fala, a gente nasce, esse ambiente já existe, a gente morre, esse ambiente já existe. Então, meio que viram um, um caldo onde as experiências continuam a acontecer, independente das pessoas específicas que estejam ali. Mas as pessoas específicas que passam por esse ambiente continuam a deixar essas experiências através de outros com que elas se relacionam, né? E aí outra pessoa perguntou um negócio, acho que foi o Rafael, que ele... alguma coisa sei lá, do monge que, né, para refletir, etc. E aí, enfim, já entrando assim, no debate, porque, pelo menos para mim, o que o texto mostra é que, na verdade, o eu depende de algo, né? Esse eu depende de algo. Eu só posso refletir sobre algo depois que eu tenho certa experiência. Eu não posso refletir sobre algo que, sei lá, não existiu. Então, sei lá, um pressuposto. Pelo menos eu entendi como pressuposto para essa reflexão são as experiências, né? Simultâneas, vividas ali, que você vai ter na relação com as pessoas e etc. Eu tenho muita coisa, professor, mas então vamos seguir a aula que aí a gente vai tirando. Tá bom. Olha, vocês muitas coisas, foi muito rica essa leitura, né, de vocês. E eu tenho para começar uma pergunta muito singela. Onde ficam as regras? Fica na memória das pessoas e fica expressa nas atitudes, não? Sim, mas se você está pensando em um domínio de regras, você está pensando no que exatamente? Numa realidade autônoma que existe por si própria, ou a relação com o outro, nesse mundo intersubjetivamente compartilhado, que é resultado da interação com esse outro. E aí? Vamos pegar o exemplo da madeira, do madeireiro, e vamos mudar. Ao invés do madeireiro, um jogador de xadrez. Ok? Estou jogando xadrez. Faz sentido dizer
que eu entendo o que o outro está fazendo, porque eu sei que a intenção dele é me dar checkmate? O que você acha, Leilani? Né? Assim, tipo, a intenção do jogo é essa. Então, A intenção do jogo ou a intenção do outro? do outro, dentro do jogo. O que você acha, Beatriz? Eu acho que precisaria de mais informação, assim, saber que o outro está jogando conforme as regras, por exemplo, do jogo. Isso seria um pressuposto para você dizer isso. Pois é, mas se você, pegando o gancho da Beatriz, você não é a intenção do outro, é a regra do jogo, você não concorda? Se eu for jogar xadrez, o ponto de xadrez é você dar checkmate no seu adversário. Sim, mas o jogo em si mesmo não funciona sem o outro. Bom, você pode... Não, claro, você pode jogar no contra o computador. Mas tudo bem. Mas qual é o meu ponto? Que o que a gente está chamando de intenção, a intenção que eu dou para o outro, é, na verdade, eu corporifico no outro, que é a regra do jogo. Vou dar um exemplo. Eu estudo política no Congresso, ok. Uma das coisas que as pessoas te dizem, assim como se fosse um grande segredo, ou uma grande revelação, melhor, uma grande revelação, é que o político, assim que chega no Congresso, no primeiro dia já está pensando na reeleição dele. Ora, isso é a intenção do político, eu vejo isso porque eu interajo com ele, só que todo momento o político está dizendo o contrário, que ele está ali porque ele não está com interesses, ele não tem interesses, ele está ali por causa do todo, ele está ali porque com sacrifícios muito grandes, ele poderia ser rico se ele não estivesse ali. Coisas que a gente acha que são papo para boi dormir, né? A pergunta é, ok, então de onde eu tiro essa intencionalidade do outro? Eu diria que inicialmente é projeção, isso aí. Pois é, mas é projeção de quê? De alguma coisa que está dentro de mim? Eu projeto para ele? Sim, porque eu acho que eu tô vendo, eu acho que eu tô vendo para onde você quer chegar assim, mas eu acho que tipo essas regras elas não são livres e independentes do sujeito, né? Então tipo assim chega eu vou jogar xadrez com meu priminho mais novo, meu priminho mais novo só sabe jogar dama, ele vai pegar a torre e ficar andando zanzando por ali, e não adianta eu chegar e falar jogue direito, porque ele não sabe jogar. Então tipo assim os Você sujeitos está jogando xadrez com ele? Quê? Está jogando xadrez com ele? Eu já joguei, é engraçado. Não, mas se ele pega, não, meu filho também fazia assim, ele pegava assim, coisa assim, checkmate. Falava assim. Mas ele está jogando xadrez? Sei lá, se a gente estabeleceu que sim, sim. Não é o xadrez daqueles outros, mas que a gente criou aqui. É como... Tá bom, vamos supor. Eu monto um quebra-cabeças sem prestar atenção na imagem. Eu montei um quebra-cabeças? Você montou um quebra-cabeça. Não aquele quebra-cabeça. Não, pois é, mas eu não, Arthur. Por quê? Porque quebra-cabeça significa o quê? Que você vai montar todas as peças de forma a fazer uma imagem. Eu estou fazendo uma coisa que é parecida com quebra-cabeças, mas não é o que a gente entende por quebra-cabeças. Então, aí tem uma noção de Gestalt aí, né? De um todo ali. E cada mas sujeito tem essa noção. Gestalt para nós não funciona muito, né? Porque Gestalt tem a ver com a ideia lá do... Olha lá que você vê o Fausto, como é que é o nome dele? É o Thomas... Não, não é o Thomas Mann, é o Goethe. Né? Gestalt você vai entender pela forma, etc. Não. Mas tem alguma coisa a ver com a gente, no sentido que tem a ideia de totalidade, que é importante para a antropologia de cunho francesa, né? E a antropologia, por exemplo, dos funcionalistas e tal.
Mas, por outro lado, tem um problema. Como você pode experienciar a regra? Alguém mencionou isso, né? Que você só pode... Acho que foi o Rodrigo, né, Rodrigo? Que você só pode falar alguma coisa de algo se você experienciá-lo. Foi você, Rodrigo? Eu anotei aqui, mas agora eu não vou conseguir achar. São tantas coisas interessantes, culpa de vocês, tá vendo? Né? Mas, então, como é que eu experiencio a regra de xadrez? Alguém vai te ensinar a regra, não é isso? Então você vai sentar. Quem me ensinou a jogar xadrez foi o papai. Senta, fala assim, ó, a torre mexe assim, a coisa mexe assim, vai mostrando como mexe cada... Então agora vamos jogar, ó, você joga aqui primeiro e tal. Você tem que me dar checkmate. Você vai... Ou seja, é com o outro que você está, que vamos dizer assim, você experiencia a regra, ou a partir da sua interação com o outro. Professor, e também eu acho que a melhor experiência para isso, não sei se os colegas concordam, mas sim, é jogar truco. Se você joga no truco no Brasil, é o seguinte: cada lugar no Brasil a galera tem uma regra diferente. E aí você chega lá com o paulista e fala, vamos jogar truque. O cara inventa um negócio de manilha móvel e você fala, como assim, velho? Que regra fodida é essa? E o cara fala, mano, que regra é que você joga? Aí fica nessa coisa. Que cada um tem sua própria regra. Aí você vai falar, qual que é a regra do truco? Aí você vai pesquisar lá no Google para saber qual que é essa regra independente e tal. E você vai ver que, na verdade, quem vai escrever na internet vai ser um paulista ou vai ser um mineiro. E aí, velho, então, no fim, cada um vai ter essa... Cada nós, cada identidade nós vai ter uma regra aí. Você tem que expandir a pesquisa, porque o truco é uma coisa, é espanhol. Ele tem, inclusive, um baralho próprio para o truco. Mas aí já é totalmente diferente do que a gente joga aqui. Tem todo um rolezão muito diferenciado. Mas não importa. Você tem uma regra para isso, né? Como poker, você tem vários tipos de coisas de poker, mas ao mesmo tempo você reconhece como o mesmo jogo. Então, veja. Olha só. E aí eu queria voltar, a partir daí, sobre uma coisa que o Arthur tinha dito no começo, que é que ele expande a noção de indivíduo. O que vocês acham disso? Eu concordo. Ok, vamos lá. Por que você concorda? Para começar, que eu acho que concordar não tem graça. Então, pois é, por isso que eu falei meio contido, mas infelizmente eu concordo. Eu acho que, sei lá, o indivíduo tá... A gente pensa, por mais que, sei lá, em outros momentos a gente possa ver, tipo, eu preciso do outro, que é através da diferença e das semelhanças com o outro, né? Mas para mim ele coloca essa perspectiva de indivíduo de uma forma muito mais orgânica, por assim dizer, tipo, ela tá muito mais além do que o eu e o outro se olhando no espelho, por exemplo. O indivíduo daqui tá tipo permeando meio que, sei lá, metafisicamente ali, ao mesmo tempo que ele tá o corpo físico, ele tá de forma etérea na sociedade, nas relações que perpassam tempo e etc. Então, eu acho que para mim vai muito nesse sentido, né? Tipo, a construção do indivíduo, ela vai muito além de uma relação de proximidade, né? Do tipo de encarar as diferenças ou não. Tipo, eu peguei mais nesse sentido. E aí, o que vocês acham? Beatriz, o que você acha, Beatriz? Professor, eu sei que você chamou Beatriz, mas eu também queria falar disso. Desculpa, Helena. É porque... Liga a sua câmera, Helena. Faça isso. Então, eu tô numa situação complicada, que eu tô com a minha namorada aqui. E aí... Não, tudo bem, mas você... fala para ela participar também da aula, qual é o problema? Ela pode ter um palpite. Às vezes ela lê o texto com você, ia ser legal. Tá, vamos lá. Oi. Eu achei que o Schultz usou menos uma coisa liberal de indivíduo que a gente estava vendo nas outras, sabe? E quando ele fala
de ego também me lembrou Jung. Então eu achei que ele foi menos para essa coisa liberal e mais, não sei, psicológica. Foi essa impressão que eu tive. Esse comentário é super legal. Vamos discutir isso. O que você acha? Vamos ver. Leilane. Ainda estou processando, professor. Tá bom. Qual é a sua reação, Beatriz? Eu fiquei curiosa de escutar a Helena, eu queria entender um pouco mais assim, de onde ela está partindo, porque para mim a psicologia tem um caráter muito liberal também, sabe? Se a gente for pensar os humanismos, enfim, são perspectivas bem liberais. E aí é o indivíduo pelo indivíduo, né? Tá, na relação com o outro, nananã, mas no final do dia você está tratando de indivíduos com autonomia, enfim, livres. A noção de liberdade atravessa a psicologia humanista também. Aí que liberdade é essa, de novo? Parte de uma perspectiva liberal, na minha visão, sabe? Então, assim, eu queria entender melhor um pouco, assim, o que você entendeu que diferencia, assim? Bom, mas antes de eu passar a palavra para Helena, vamos falar com o Rafael, que acho que o Rafael tem uma coisa para dizer, depois vou passar para o Arthur também, que tá super na psicologia. Polêmica, gente, polêmica. Qual era a pergunta mesmo, professor? Desculpa. Tá bom, vai, você estava distraído. A Helena achou que o Schultz não usa a noção de indivíduo liberal, pelo menos usa menos, Não, né? a Helena, eu entendi bem, é que você fez uma pergunta antes de começar essa rodada, foi ela que eu perdi. Tá. Eu também já esqueci. Mas a Leilane sabe, né, Leilane? Qual foi? Nem eu sei direito, mas era... É que nós estamos no fluxo, gente. Vamos pensando no indivíduo. É que nós estamos no fluxo, nós estamos compartilhando uma... Você perguntou onde existem as regras. Onde é que estão as regras? Tudo se iniciou nas regras. Assim, obrigado, André. Eu tenho outra questão. Então, antes do liberalismo, não existia o indivíduo? Como é que a gente passou a maior parte da nossa existência humana sem o indivíduo? Foi o que a gente viu no texto do Gênesis 1, né? Sim, mas me volta. Eu entendo essa questão do liberal, entendo que tinha mais a balança do nós, assim, mas ainda está um pouco difícil para mim. Agora eu achei que tinha entendido aquele texto e agora ele me voltou como uma pedrada. É uma pedrada mesmo. Isso significa que você passou um passo além da compreensão do texto. Está dizendo, olha, isso que a gente entende de nós mesmos não serve para entender outras sociedades. Está no centro, que não são individualistas, né? Arthur, eu quero te ouvir, Arthur. E aí? O que disse Helena? Eu concordo tanto com a Helena como a Beatriz, assim. Eu sentiria que, tipo assim, ele também trouxe esse caráter... porque no primeiro texto ele trouxe o caráter fenomenológico, né? Suspende tudo e vamos só olhar para os negócios, para os pressupostos que não são tão pressupostos. Mas, assim, agora eu diria que ele usou ainda esse caráter biologicista, né? Tipo, cada um faz a sua própria subjetividade, mas eu senti que ele deu uma puxadinha para ciências sociais, né? Nesse sentido de uma coisa compartilhada, né? E, tipo assim, eu diria que outras comunidades é muito mais visível isso, né? Então, por exemplo, no livro do Moos mesmo, Sociologia e Antropologia, você vai ver várias noções de eu que são noções compartilhadas, né? Você vê mais latente isso. A pergunta do Rafael, será que nunca existiu indivíduo, né? Eu imagino que desde que tem ser humano que capaz, né, cerebralmente até de compreender um outro, um eu, existe alguma forma de um eu, uma pessoa, uma persona, só que cada cultura vai construindo socialmente essa noção desse eu. E eu senti que esse autor está fazendo isso, está permitindo uma compreensão de um eu e de um outro a partir desse senso comum ali
desse terreno comum da comunicação. Então, eu diria que eu fico um pouco no meio termo entre a Beatriz e a Helena ali, nesse sentido. Poxa, Arthur, aí você não está ajudando a polêmica, cara. Tá. Vamos lá, Beatriz, desculpa, Helena, sua tréplica. Não, então, eu não tô... Talvez eu tenha usado a palavra psicológico mal, porque eu também não tô discordando da Beatriz. Mas quando eu falei, de novo, eu estava pensando em Jung, e quando ele fala que o ego é nossa consciência, né? Eu, de novo, posso estar enganada, Beatriz, em psicologia. Fica à vontade para me corrigir, eu falo isso porque a minha mãe é junguiana. E aí, é pelo contato que eu tenho com isso. Enfim. Ok. E eu achei que conversou essa questão da consciência com o eu, sabe? Que foi menos do indivíduo estando na sociedade, sendo dotado, né, de direitos como liberdade e as outras coisas que a gente conversou no Elias, e mais do indivíduo percebendo, do eu percebendo o outro. Então, por isso que eu achei que ele foi menos para esse caráter liberal e estava mais um caráter introspectivo. Vou tirar o psicológico e vou trocar aqui por introspectivo. Eu também concordo que a psicologia é pautada em relações liberais. Não estou discordando disso. Ok. Mas o professor, só um adendo também, o Jung também ele tem uma perspectiva muito diferenciada sobre isso aí, né? A questão que o próprio Rodrigo trouxe sobre o inconsciente coletivo, né? O self, né? Como é que o self, né, está relacionado com um eu muito, muito maior do que esse eu liberal, né? Do eu e o outro ali liberal. Então, dá um mundo de pesquisa a partir disso aqui. Uhum. Ok. Vamos então resolver o problema? Vamos. Aí a gente começou a discutir outras coisas, né? O indivíduo está presente, sim, aqui. Por quê? Porque a consciência é individual. Alguém, eu não estou conseguindo achar aqui quem disse que dá um enorme trabalho para, a partir do indivíduo, montar o resto. Olha só, ele precisa estabelecer a diferença entre experiência como fluxo de consciência e experiência que vai pensar esse fluxo, então, sempre a priori. Aí ele vai para a relação com o outro e fala assim, você tem dois fluxos de consciência, vocês estão compartilhando. A ideia de sociedade está presente na intersubjetividade. Olha que interessante. Não é um fenômeno, assim, a sociedade como uma categoria sui generis, um fenômeno sui generis, como que é o Durkheim. Não. É a intersubjetividade, algo que se compõe na interação com os outros indivíduos. E aí, eu acho que você tem razão, Helena, no sentido de que ele está tentando fazer uma teoria que seja universalizável. E, portanto, ela, vamos dizer assim, na maneira como ela constrói o argumento, ela não está utilizando valores como igualdade, liberdade, mas isso está pressuposto, ou parte disso está pressuposto na ideia de indivíduo. Tanto é que, olha só, eu só compreendo o outro quando eu sei qual é a intenção do outro. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Mas para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso, no certo sentido, sair do fluxo, né? Sair da experiência e refletir sobre ela. A própria ideia de corpo é o corpo, a interação. Foi a Beatriz que falou, né, Beatriz, sobre o corpo como interação. Então, assim,
E aí e aí tem uma enorme dificuldade para montar sobre isso o mundo social. Por exemplo, qual é a diferença entre relação e interação? O sentido da troca? Você pode pensar pela troca. Interação não necessariamente são relações de troca. Não tem reciprocidade. Já a relação tem. Então, por exemplo, repara, você encontra uma pessoa um caixa de supermercado. Aí você começa a falar assim, oi, tudo bem? Como vai você? Ela fala, eu vou bem, e o senhor? Ou a senhora? Eu vou bem, só estou com calor. Não, está quente. Aí enquanto ela está passando lá uma coisa, né? Você quer quer botar o CPF na nota? Então digita aí o CPF para mim. Eu estabeleci uma relação com essa pessoa? Você acha que sim, Rafael? Eu acho que ficou muito superficial, mas como o autor diz, existem vários níveis, né? Então, acho que antes da relação verbal, você já tinha a relação visual com ela, os movimentos, você já sabia que ela estava ali prestando um serviço, por exemplo, é um tipo de relação. E você, o que você acha, Rodrigo? Então, não sei se uma relação, eu acho que é tipo, aí que é a questão do sentido que eu falei, né? Muito mais, até como o Rafa falou, fortuito, por assim dizer. Sei lá, a relação tem um pressuposto de troca de fato, né? Do tipo, e ali você não mais troca do que palavras para passar o tempo. Então você não tem um objetivo definido e nem a pessoa tem. Ela tá ali para passar as compras. O diálogo com você é uma coisa, né, que só acontece até por uma questão talvez de etiqueta ou para manter ali, né, um ambiente mais saudável. Então Acho eu que acho tem que uma tipo, necessidade também, Rodrigo, porque se não tiver o diálogo, ele não leva as compras. então, mas aí, por exemplo, a intenção. Aí o que eu entro no ponto da intenção, por exemplo. Intencionalmente, posso estar errado, mas ela não estaria ali. Ela estaria fazendo qualquer outra coisa bem mais proveitoso. Então, ela só usa o espaço que ela tem disponível para, aí tudo bem, igual eu te falei, tentar tornar mais saudável aquele momento. Então, tipo, essa interação, aí acho que é o ponto, é uma interação. Eles interagem como uma forma de, como é que pode dizer? Deixar mais fluido aquele encontro. Mas a relação, pelo menos como eu entendo, pressupõe alguma troca mais precisa, mais exata, mais intencionalizada, entende? Mas as várias vezes que você vai ao mercado durante a padaria, a farmácia durante a vida e tem esse tipo de relação, formam aí a sua memória das relações passadas que ajudam você a montar a sua expectativa do que esperar da sua próxima relação no comércio. Sim, mas olha só, se eu der um soco numa pessoa, aliás, não, vamos fazer o seguinte, eu sou uma pessoa muito agressiva, como vocês podem reparar, aí eu vou lá, dou um encontrão numa pessoa que está passando do meu lado. Qual você acha que vai ser a reação dela? Fica boladona. Susto e raiva. Claro, susto e raiva. E ela vai, mas por que eu sei se eu nunca encontrei ela? Por causa das suas experiências passadas. Claro, mas por quê? Porque isso é uma regra. Esse é o Porque ponto. você está partindo do pressuposto do que você faria, que é o que ele fala. Não, eu não faria isso. Não, do que você faria, tipo, se recebesse um Não, pois é, soco, mas eu não você ia ficar faria com isso. susto e raiva, não? Se ele desse um encontro, não, porque eu já pensaria, por que ele fez isso? Qual é a armadilha que ele está aprontando? Ou seja, Aqui, por exemplo, desculpa, onde é que estão os amigos dele para eu faria de conta que não aconteceu nada. Mas sou eu. Inclusive, eu já passei pela situação. E pelas nossas experiências passadas, a gente sabe que isso pode ser uma tática para o furto de carteira ou celular, né?
por exemplo. Pode ser uma distração, pode ser que aí você vê, desculpa, eu não vi, tá bom. Enfim, botar a mão no bolso, né? Para saber se a sua carteira continua lá. Mas o meu ponto é verdade que as nossas experiências passadas, elas condicionam a maneira como nós agimos uns com os outros. Mas isso não necessariamente implica que essas são relações. Tem uma questão, professor, que eu queria levantar, em diálogo com o Rafael ainda. Por exemplo, tipo, quando ele falou que você constrói, por exemplo, aí eu entendo, existe uma construção de uma relação através de interações. A partir do momento que eu vou casualmente no mercado e, por exemplo, entro em diálogo, na maioria dessas vezes, com a mesma pessoa me atendendo, eu posso partir de uma interação para uma relação. Porque, por exemplo, eu já começo a assimilar coisas e, por exemplo, saber quando ela vai estar falando, se ela está triste, se está algo incomodando, se ela está mais, entendeu? Mas aí, por exemplo, aí a gente pula dessa questão, porque, tipo, a minha intenção é ir ao mercado comprar algo, eu vou satisfazer a necessidade, ponto. O diálogo acontece, né, por uma interação, porque eu estou, de fato, de frente com uma pessoa. Então, não falar nada pode ser até meio deselegante. Então, tipo, eu interajo para... Aí a questão das regras do jogo, né? Tipo, eu vou interagir porque, tipo, as regras do jogo me fazem fazer isso. E não é a mesma coisa Eu em países entendo. diferentes. Mas isso que você falou, por exemplo, pode levar a um aprofundamento da relação. Tipo, você começa a trocar esses olhares, aí de repente você está apaixonado pela caixa, começa a ir ao mercado só no turno dela, começa a ir ao mercado sem ter nada para comprar. Aí já é uma relação, né? Isso pode. E se a caixa não estiver nem aí para você? Mas vamos. O Arthur quer se meter nessa conversa. Vamos ver se a coisa piora. Tô torcendo, hein? Vai lá. Professor, tipo assim, eu tenho uma perspectiva que, tipo assim, é um pouco perspectiva sobre o conjunto, sabe? Então, tipo assim, quando eu penso que, tipo, um conjunto ele tem uma forma de organização, aí eu acho que se estabelece as relações. Então, tipo assim, eu estou em relação a algo ou alguém. Então, tipo assim, no momento que eu entro no supermercado, eu já começo a me comportar de uma forma X, qualquer forma, a forma que eu aprendi a me comportar como consumidor. Eu só estou lá como consumidor porque existe a moça que vende, que está lá como vendedora. Eu só sou consumidor porque tem uma vendedora e vice-versa. Então, nesse sentido, a gente está em relação, né? E aí eu acho interessante a noção do Rafael de exatamente aprofundar. Então, por exemplo, minha relação como consumidor e vendedora é uma X. Tá, vou lá, passo um negocinho totalmente funcional. Totalmente entre aspas, porque começa aquela coisa, papo de elevador, não vou falar alguma coisa por educação. Pronto, já virou um tipo de negócio. Aí, de consumidor para vendedor, virou de dois desconhecidos. Nossa... Peraí. Arthur, olha só. Tem uma diferença grande estar em relação e ter uma relação. Quando você fala em relação a alguma coisa, peraí. Quando você fala em relação a alguma coisa, você entende um em relação ao outro. Aí você tem toda a razão. A figura, o sentido de consumidor está associado ao sentido de vendedor. Um não existe sem o outro. Mas isso está no plano das ideias. Uma coisa diferente é eu me relacionar com caixa. São pares lógicos de oposição, né? Um pressupõe a existência do outro, mas isso não significa necessariamente que eles estão trocando de fato algo. Tipo, uma relação dada, por exemplo. A gente pode... Mas então... E isso é uma questão. Então, tipo assim... Então, né? Então, a gente está discutindo, na verdade, não é exatamente algo do real, assim. Seria algo, tipo assim, o que a gente está chamando de relacionamento. Então, a gente tem que desenvolver esse negócio. E essa coisa da gente não estar trocando algo, aí eu não sei se é, tipo assim... Realmente, se for, tipo assim, a troca 100% funcional, naquele sentido, comprei meu sei lá, meu Omo aqui, pronto, comprei, pronto, acabou. Aí, realmente, eu estou trocando com o supermercado. Mas, na medida que, sei lá, a bicha falou, nossa, o dia tá uma merda. E eu, por curiosidade, ou por qualquer motivo X, chego e pergunto, por que seu dia tá uma merda?
nesse momento eu já estou trocando alguma coisa. Nesse momento ela me deu alguma coisa e exatamente pelo jeito que ela me deu, eu considero que ela espera algo em troca. Porque se eu do jeito que eu fui criado, na minha cultura, com os meus pares de oposições, eu penso, se alguém fala, tô uma merda, eu penso, essa pessoa espera que eu pergunte por quê. Porque se eu só virar as costas e continuar andando, é meio paia. Então, e isso é a minha concepção de relação. Então, tipo assim, o que é exatamente, qual que é o ponto ali? Então, para ser uma relação tem que ter uma troca? Uma troca de quê? Tem que ser uma troca de uma coisa material? Porque eu acredito que as palavras são bem materiais. Tudo bem, mas olha só, Arthur, peraí. Aí você pode estar falando também você pode entender comunicação como troca das palavras. E quando você está no supermercado, é claro que você está trocando alguma coisa. Que você está comprando, então você está circulando dinheiro, é uma troca de mercado. Agora, mas troca a troca de afeto também. Esse aqui é o ponto. O Rafael, não, desculpe, o Rodrigo, o que ele está se referindo é outro tipo de troca, né? A troca tipo dádiva. Ou seja, você abre um ciclo de trocas longo, né? Quer ver? Dá um exemplo de uma relação que, a priori, um tipo de relação que você não consegue escapar. Os pais. Família. Pô, essa relação, você nasceu, você já está em relação. Mas você também já está inserido numa relação. O pai tem obrigações com você. A mãe tem obrigações com você. Eles consideram você parte de um todo, a família. Claro, aí você pode fazer, mas e se eles forem separados? Mas não é esse o ponto. O nosso ponto aqui é o sentido de relação. Mas você tem os avós, você tem os... Eu não posso escolher não ser primo do meu primo. Eu posso escolher não ser amigo de José, mas eu não posso escolher não ser primo. Eu posso detestá-lo. É até interessante, né? Porque às vezes você tem parentes na sua família que você tem uma relação péssima. É uma relação de conflito, é uma relação ruim, você acha essa pessoa moralmente complicada. Se fosse uma outra pessoa, você nunca teria uma relação com ela, mas como é seu primo, sua irmã, sua tia, né? Você tem que... E aí você fica pensando nela o tempo todo, né? Quando ela, pô, saco. Um sujeito na Mas rua... uma relação ruim também é uma relação que pode ser bem complexa, né? Claro. Como conflito também pode ser uma relação, se baseada na troca de, por exemplo, troca de ofensas, troca de, enfim, de violência. Arthur? Eu concordo 100%, principalmente com essa coisa de primos, né? Essa coisa de troca de ofensa, e é exatamente nesse ponto que eu estou colocando. Realmente, quando eu vou para o supermercado, eu posso escolher se eu vou na caixa 1, 2, 3, 4, mas no momento que eu escolho, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu vou falar com essa pessoa, já tem um sistema, mesmo que seja pontual, de trocas. Então, eu não vou chegar e xingar ela, porque se eu chegar e xingar ela, ela vai provavelmente me xingar de novo, também, de volta, ou vai chamar a segurança, ou vai só ignorar. E aí é a forma dela lidar com essa troca que eu fiz. Tal como o primo. Se eu chegar na mesa de família, se eu chegar xingando, vai todo mundo olhar. Por que você está xingando? Assim como no supermercado. Por que você está xingando? Por que você está gritando? Calma lá. Então, tipo assim, e essa que é a coisa, né? Normalmente eu torno. O que é, então, o conceito de relação? Porque, para mim, esse estar em relação a é exatamente o momento que se cria uma relação. É exatamente um momento que pode ser uma relação senhor-escravo, pode ser de empregado doméstico família, pode ser filho e pais. Tem uma relação específica cada um, tá ligado? Mas no momento que você se inseriu no meio social, nesse mundo comum aí compartilhado, você já está sobre as regras que esse meio comum é implicado pelos próprios sujeitos. Sim, mas, de novo, se você está num social não significa que você está numa relação. Vamos passar a palavra para o resto aqui, vai. O Rodrigo estava querendo, depois a Helena. Eu vou colocar o problema aí, hein, Arthur? Se liga. Por exemplo,
Eu não vou responder essa pergunta, mas eu acho que o que eu vou falar vai levar a gente para pensar um pouco mais sobre isso, que é a minha perspectiva, lógico. Você ir no supermercado e você escolher a caixa com que você pretende se relacionar, na minha opinião, né? Aí, tipo, a partir da minha leitura que eu tive, não compreende uma relação e sim uma interação. Da onde? Você tem a escolha de fazer essa relação, parte de você. A caixa não tem essa escolha. Ela pode se negar a atender você, independente de qualquer que seja. Por mais que ela te ache, cara, bonitinho, pô, lá, legal, você vem aqui. Mas tipo, ela não tem a escolha. Então, não parte dela essa intencionalidade de se relacionar. Ou seja, ela interage com você, aí tudo bem, por uma força externa e etc e tal. Inclusive, era um ponto que eu queria colocar, professor. Tipo, é totalmente coercitivo, né? Se a gente for parar para pensar nisso. Essa interação, por assim dizer, né? Porque eu posso me adequar ao jogo ou não, mas de qualquer forma eu estou, né, dentro das influências disso. A gente pode pensar isso a partir da Mas ideia de então todo ritual, por exemplo. trabalho é coercitivo, né? Então toda a relação de trabalho, o professor está aí, então, coercitivamente relacionando-se conosco. Não vem me colocar nessa não, tá? Isso aí. Mas esses estão virando durkheimianos, todos vocês, né? Vamos lá para a Helena. Então, eu fiquei pensando nessa coisa de você ter que ter intenção de dar a dádiva, né? Que eu não concordo muito, porque, principalmente no momento que a gente está vivendo, que tem muito da questão das relações parasociais, né? Que as pessoas desenvolvem relações de afeto com pessoas que elas não conhecem, porque elas têm contato com que essas pessoas mostram, né? Atores, etc. E as pessoas não estão intencionalmente, teoricamente, né, fazendo alguma coisa para você. Mas como você tá tirando alguma coisa delas, né, no caso de atores, se pensar no filme, você pode tirar a catarse, você acaba se conectando com elas. E aí você não chamaria isso de uma relação, você chamaria de interação só porque ela não teve essa intencionalidade de chegar necessariamente a você? Helena, você está olhando uma pessoa no filme. Um filme que você gostou muito, que te causou impacto. Vamos lá. Um exemplo de um filme que causou impacto, que você ficou... Eu gosto muito de musical, então A Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde? É bem legal aquele filme, né? Com a Julia Andrews. Tá bom. Isso. Tá bom. Ok. Com quem que você se relacionou? Qual é a personagem que você gostou? Da Julia Andrews? Vamos supor que seja. Pode ser. Uhum. Com quem que você se relacionou? Não, vendo o filme, claro que você se relacionou com o que está expresso no filme. Mas eu tô falando das pessoas que, depois disso, tipo, pegam apreço pelo autor, pelo ator, aí vão ver as entrevistas, vão atrás de stalkear, vão atrás de saber mais sobre a pessoa e desenvolvem essa relação. Eu não tô falando nem por experiência própria minha nesse momento, mas pelo que eu via muito das minhas amigas, principalmente mais novas, que tinham esses tipos de relação, né? Que ficavam apaixonadas pelos que não conheciam. Onde está a reciprocidade? Para mim não tem reciprocidade. Esse é o ponto. E não tem reciprocidade, como é que você pode falar que é uma relação? Mas é que eu não concordo. Eu não acho que tem que ter reciprocidade para ser uma relação. Deixa eu descrever o que você me colocou, tá? Você foi ver um filme, tem uma personagem que não é a Julia Andrews. Eu esqueci o nome do nome da personagem, né? Maria. Que é Maria. Tem a Maria. Por algum momento, você, a partir das suas experiências, Maria, o personagem Maria no filme, te disse alguma coisa. Uhum. Não é? Ou seja, você começa a pensar sobre você mesmo a partir daquilo que a personagem propôs, né? Ou de algum aspecto da personagem, alguma coisa que ela disse, enfim, ou da vida da personagem, o que quer que seja. E aí você... Então, com quem que você está se relacionando?
É com a Não, personagem desenvolvimento com a ou com você personagem. mesma? Ah, tá, entendi. Entendi. Ou seja, nesse sentido, cabe Então, muito você o acha que que o as Schultz está relações dizendo. parasociais são relações com nós mesmos, só que... Você está se relacionando com a imagem de alguma pessoa, que pode até ser uma imagem manipulada dessa pessoa, claro. Uhum. Pode ser uma imagem. Mas quando você está relacionando essa imagem faz sentido por alguma coisa que é sua, pelas suas experiências. Vocês não têm um universo intersubjetivamente compartilhado, vocês não têm uma relação face a face, uma interação face a face. Que é central para a ideia de relação. Né? Não existe a diferença também, né? Pensar na ideia de diferença, por exemplo. Por mais que você projete no outro coisas suas, numa interação face a face, por exemplo, dentro dessa sua perspectiva de relacionamento, você não tem, tipo, uma discordância, você não tem diferença. É totalmente a sua projeção a partir de algo que já é dado. Não tem nenhuma nova experiência. É tipo, as coisas só se repetem. Então, tipo, qual é a relação que você cria a partir disso? É uma relação que já é dada a partir da sua leitura sobre aquela coisa que é encenada, porque é Mas, encenado. mas meu ponto é que você está usando a palavra relação. É que você está chamando isso de relação. Entendeu? Tá, pegadinha, interação. É isso que eu quero falar, tipo. É exatamente isso. O autor fala disso, né, na parte relacionamento do nós. Ele fala que a orientação para o tu pode ser unilateral ou recíproca. Exatamente, é por isso que eu discordo de chamar, de pressupor uma reciprocidade intencional. Eu acho que é isso que eu discordo. E também, para mim, o Moço, pelo menos quando ele fala no ensaio da dádiva, você pode acabar fornecendo a dádiva sem ter intenção de fornecer a dádiva. Quando eu vi então, eu lembro que a gente discutiu que, por exemplo, quando o professor dava uma aula muito boa, ele estava indo além e o fato da aula ser muito boa era dádiva. E aí os alunos iam e retribuíam com presente no final do ano, e ali estava a troca de dádiva. E falando em Hal, o Hal não ficava com ninguém, né? O Hal passava, o Hal não ficava, porque ele deu a dádiva primeiro e depois a dádiva foi devolvida. E era mais ou menos esse sentido que eu estava pensando da relação. Da pessoa que, mesmo não intencionalmente, está te fornecendo alguma coisa, e aí o fã vai lá, sei lá, faz uma carta, compartilha, o que seja. E ali existe uma troca. Claro que não começado intencionalmente, mas para mim existe uma troca, então existe uma relação. Mas você está falando de professor e aluno, que é uma relação que uma aula dura 6 meses. São 30 encontros, se tudo der certo, no qual as pessoas estão interagindo o tempo todo. Ou não. Estão interagindo, não mesmo que no seja no formato silêncio. virtual. Sim, mesmo que não seja no silêncio. Você está ouvindo, no mínimo, você está ouvindo o professor e pensando assim, pô, que cara chato. Tem ali uma interação, mas não necessariamente uma relação. Claro, isso pode ocasionar a abertura de um ciclo de trocas. Então, por exemplo, você gostou da aula dele, depois você o procura porque você quer fazer um PIBIC, ou quer se orientar, ou pega uma outra aula com ele, então acontece. Não necessariamente. O que eu quero dizer é o seguinte, se você disser que interação e relação são a mesma coisa, não faz sentido nem o conceito de interação, nem o conceito de relação. Concordo, mas eu não estou dizendo só a mesma coisa. Não, tudo bem. Dizendo... tá. Não, concordo. Arthur. Vamos lá, Arthur. Estou esperando polêmica de você. Professor, eu tô achando que, tipo assim, o nosso problema é porque a gente está botando a carroça na frente dos bois, por assim dizer. Okay. Tipo assim, a gente está discutindo um conceito que a gente nem sequer sabe exatamente qual é o limite desse conceito. Eu acho que a reciprocidade, ela não é algo que deveria... Se a gente está trabalhando relação diferente, né, nesse modelo que a gente está trabalhando, eu não acho que reciprocidade é uma coisa exclusiva da relação que vocês estão falando. Porque, por exemplo, quando eu não conheço uma pessoa, é um encontro totalmente arbitrário, na rua mesmo. Eu vou lá, dou um encontrão com o cara.
ali eu já vejo uma forma de uma troca. Porque no momento que eu esbarro no cara, o cara já pensa, cara, o bicho está me intimando. Por exemplo, na cadeia, né? Na cadeia é aquela coisa, se o cara chega e te esbarra e você fica de boas, tem o quê? Quer dizer que o cara pode crescer para cima. Por quê? Porque ali tem uma relação e ali tem um sistema de troca. Claro que na prisão não é tão pontual, mas assim, eu acho que na rua também tem esse sistema de reciprocidade. Você não está confundindo regra com reciprocidade? Eu não. Quando eu tô andando na rua e chega um malandrão e me empurra assim, eu já fico, como assim esse maluco me empurrou? O que eu faço? Ou eu vou lá tirar satisfação, ou eu fico na minha, tipo, Porque... Não, você de fato criou polêmica. Parabéns. Mas por quê? Por que o quê? Por que eu penso isso? Não, por que eles barram em você te gera essa reação? Porque tem uma forma de um comportamento esperado de uma pessoa. Assim como, tipo, por exemplo... Mas esse comportamento esperado vem da onde? Por que você espera esse comportamento? Vem das regras sociais, exatamente nesse conjunto comum. Mas sim, é que nem no aniversário. Você dá um presente, se a pessoa não dá de volta, você vai falar, uai, como assim você não me deu de volta? E isso por quê? Por causa da relação? Mas aí você está falando de duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você encontrar aleatoriamente uma pessoa na rua e dar um esbarrão. Outra coisa é você ter um amigo que te convida para a festa de aniversário dele, na casa dele, você leva um presente, você convida ele para sua casa e ele não te leva um presente de volta. Uhum. Mas então, quando, por exemplo, você chega numa festa com uma pessoa que você nem conhece, assim, você chega e ela te xinga, te humilha na frente dos seus amigos, na frente do seu namorado, e aí você sente que alguma coisa falta ali. Você tem que... Eu sinto, pelo menos, não sei se todo mundo sente, mas assim, eu sinto, tipo assim, o cara acabou de me humilhar na frente de pessoas que eu amo, tá ligado? Tá faltando alguma coisa ali, uma resposta minha, e aí é o jogo fálico da lei, né? Que tipo assim, eu tenho que mostrar que eu sou brabão, vou falar para ele, meu irmão, você é maromba, não vou nem te bater porque eu sou frango, mas assim, meu irmão, eu sei Lacan, parceiro, tá entendendo? O bagulho eu sou da intelectualidade, eu não sou do mundo. Então é uma troca de poder, de potência aqui, então, faz sentido? Como se a gente estivesse ali trocando poder, realmente, tá ligado? Professor, diga. Vou colocar mais outra coisinha para o Arthur para a gente continuar a briga. Vai lá. Pensa o seguinte, Arthur, a gente está pensando muito mais a questão de interagir, se relacionar numa perspectiva mais humana, por assim dizer, né? Que eu acho que dá para a gente buscar um pouco mais o sentido de diferença de um para o outro, quando a gente coloca, por exemplo, se eu te perguntar como você interage com a natureza ou como você se relaciona com a natureza, para você é a mesma pergunta? Tipo, se eu te perguntar, Arthur, como você interage com a natureza? Pensa que você me daria uma resposta. Aí, se eu te pergunto depois, como você se relaciona com a natureza? Você daria a mesma resposta? Porque aí, por exemplo, foi o que eu mandei... Você tá sem áudio, Arthur? Que acho que, tipo, foi o que eu tentei perguntar, estava tentando conversar com a Helena nesse sentido. Eu tentei fugir da palavra intencionalidade, porque eu acho que eu entendi mais ou menos de fato, as relações podem começar sem ter uma intenção, mas aí tudo bem, aí vem a questão da troca. Então, tipo, eu começo a intenção, mas a intenção volta, e aí eu entendo isso, né, a questão dos significados. E aí eu troco a palavra, em vez de intencionalidade com significado. Tipo, o significado, por exemplo, as coisas não têm significado por si só, o significado quem dá é a gente. Então, como eu interajo, eu relaciono, vai no sentido de como essas coisas significam para mim. E aí, obviamente, entra em toda a discussão que ele coloca sobre uma questão de nós e de eu, de estar ali na simultaneidade da vida, e tipo, eu não consigo processar as coisas se fosse eu fazendo e refletir sobre o que eu faço no momento em que eu faço, né? Eu não conseguiria fazer isso. Então, tipo, nesse sentido, entende? Por exemplo, interagindo, eu consigo, a pessoa está falando, eu estou pensando em qualquer outra coisa, ao mesmo tempo estou pensando, né? Mas se eu tento me relacionar, eu vou procurar os sentidos mais profundos do que ela diz. Tipo, eu vou tentar realmente compreender o sentido do que ela está dizendo. E, tipo, né? Isso vai ter que partir de mim também. E, enfim, foi só para... Eu estava pensando um pouco sobre a questão lá dos rituais de interação, né? E que ele usa interação, a palavra interação, para falar dessas regras que ele está falando, né? Esses modos de se comportar dentro de um contexto. E aí
pensando na questão de relação, até do que o Rodrigo falou, o que aquilo significa para mim? E quando a gente chega para alguém e passa assim, bom dia. Aquilo foi, né? Assim, fez de uma forma uma forma ritual, pá, deu bom dia, mas o que aquilo significa? Diferente de eu chegar para alguém, assim, e falar, pô, bom dia, falando, realmente querendo desejar um bom dia para ela, com uma outra intenção, né, que o Rodrigo falou. O que aquilo significa? Ou quando você pergunta, e aí, tudo bem? Tudo, tá, pá, foi, passou. Mas você chegar para alguém e falar, tudo bem, e a pessoa começar a falar sobre como ela tá e você se envolver naquilo. Então, uma palavra que vocês estavam falando também é desenvolver uma relação. A relação, ela se desenvolve, talvez a interação, ela seja algo que acontece, assim, né? E para o Schultz, tem diferença? Se tem, qual é? Voltando ao exemplo da Leilani, que é um exemplo super legal. Quando você fala assim, bom dia para alguém, tudo bem com vocês? Tudo bem? Você espera que a pessoa diga para você, não, tá tudo uma merda? O que você espera que a pessoa diga? De boa e termina logo com esse Está esse tudo assunto. bem mesmo que não esteja, porque você não É. quer se engajar numa conversa sobre os problemas do desconhecido. Você está realmente interessado na vida dele? Acho que não, professor. Acho que às vezes é mera cortesia mesmo. Se o cara me deu algo, eu tenho que devolver, tá ligado? Se o cara jogou para mim que ele tá mal, como é que eu vou dar as costas e ir embora, tá ligado? Você pode falar assim, você pode demonstrar assim, lá, puxa, é mesmo, a vida está realmente complicada, você tem razão e tal, sinto muito. Tchau. Já é uma troca. Pra Não, mim, pois é. assim. Você sabe que a linguística, ela tem um nome para isso, que são o uso fático da linguagem, cujo objetivo é só manter a linguagem. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Vou bem. Ok, que bom te ver. Tá bom, abraço. Você não tem outra coisa senão manter um... E você pode estudar, e você pode examinar isso, por exemplo, na ideia de rituais. Isso é um ritual. Você espera, você tem começo, meio e fim, né? Tem as regras, então ela tem um efeito eficaz, por exemplo. O efeito eficaz, talvez nesse caso, seja, vamos dizer assim, uma expressão da boa educação, né? Para nós, né? Porque em outros lugares a pessoa quer saber da sua vida? Não, ela está prestando um serviço, vai fazer. Eu estou aqui pensando, estou no meu fluxo de consciência pensando em outras coisas. Você vai se. Quero interagir com você. Mas, Professor. Peraí, o Rodrigo tinha. Mas como. Vou passar para o André, né? Que o André não fez nenhuma. Vai lá, André. Gente, antes eu queria perguntar, como levanta a mão aqui? Eu nunca sei. Porque eu não sei. Nas reactions, aí embaixo do lado de record. Você clica nele e tem... Legal. Eu vou começar a usar isso, então. Mas, enfim, que eu ia comentar que o Schultz, ele comenta na página 166, fala de uma discussão da percepção do outro, né? De como a gente recebe o outro em situações cotidianas. Ele fala que na discussão acima, limitamos nossa análise exclusivamente a casos em que pessoas estão de corpo presente no domínio da realidade social diretamente vivenciada. Então, basicamente, fala de uma pessoa que só tá lá, tipo, ela tá existindo e tá na inércia do dia a dia, né? E aí eu lembrei de situações que foram acontecendo recentes, assim. Por exemplo, eu ia sempre numa farmácia aqui perto de casa para comprar coisa de cabelo, porque eu mudo muito de cor de cabelo. E teve uma vez que a atendente tentou passar da interação para uma relação de troca. E, tipo, eu cortei na hora, assim, porque não era o que eu queria. E aí eu vi que, tipo, o fundo do cabelo dela era mais avermelhado e ela me sugeriu um produto que eu não usaria. E eu falei, olha, desculpa, mas eu sei qual produto eu quero. E aí, tipo, depois disso, todas as vezes foi super mas ela não seca foi a nossa relação. Eu só acho que ela não queria uma relação com você, não. Acho que ela estava querendo te vender alguma outra coisa.
Não, também, mas é que ela pediu para eu trocar o produto que eu ia levar por um outro, que era inclusive o mesmo preço, só que a cor era diferente. E eu falei, olha, isso pode servir para você, mas para mim não. E eu sabia que ela não sabia nada de mim, então foi uma relação super estranha. Às vezes acontece isso. Ou então, por exemplo, uma vez que eu trabalhei por 2 anos numa biblioteca, e aí eu fazia catalogação e tal, então eu ficava numa sala bem grande, assim, com várias pessoas, e eu só interagia com elas. Então, por 2 anos, eu senti que eu não criei laço nenhum. Tanto que eu saí de lá e ainda assim, tipo, eu não tenho mais ninguém no meu Zap, por exemplo. E eu lembro de uma vez que a minha chefe, numa dessas vezes que eu mudei de cabelo, né, que a textura mesmo é mais encaracoladinho e tal, aí ela veio e encostou no meu cabelo. E eu falei, tipo, olha, desculpa, mas a gente tá numa relação de trabalho que eu não tenho pretensão de que você encoste em mim e eu não quero nem encostar em você também. Eu quero que nossa relação seja estritamente de trabalho, profissional. E também, um outro exemplo é que eu fui para Paraty e aí eu fui num café, o nome era Café Imobiliário, eu nunca vou esquecer, assim, que era super diferente. Aí eu Café imobiliário. entrei, é, mas aí eu conversei com a moça, a Patrícia, que é a dona do café, é no quintal dela o café, e ela é dona de uma imobiliária também, então tem o escritório aí do lado de onde fica a cozinha, uma doideira. E aí nesse dia, ela até falou, tipo, nossa, foi muito legal a nossa conversa, porque passou de uma interação justamente para uma conversa como se a gente fosse amigo, né? Então eu fiquei lá por muito tempo. Ela até pegou a garrafa inteira de café, sentou comigo, deu uns biscoitos, a gente ficou conversando, ela contou a história da vida dela. Aí depois, antes de eu sair de Paraty, eu fui lá, falei com ela de novo, ela me deu umas plantas. Aí até mandei para ela esses dias no WhatsApp, tipo, olha, eu tô cuidando das plantinhas que você me deu, sabe? Então, a gente criou uma relação ali porque os dois tinham a intenção de criar uma relação, sabe? A gente estava aberto para isso e foi uma relação de troca. Então, acho que nessa questão dos chutes, ele fala muito sobre, às vezes a gente está vivendo uma relação por inércia, né? Tipo, uma interação, justamente, não importa o período de tempo dela. Então, às vezes é rápido e às vezes dura meses, e ainda assim é só uma interação. E às vezes essa interação a gente dá mais coisas, né? A gente vai abrindo mais caminhos para a gente deixar essa interação mais rica, mas não necessariamente ela vai ser uma relação, né? Muitas vezes ela não é. Arthur, Rodrigo, depois o Arthur. Rodrigo. Então, era para responder a pergunta, eu tentar, né? Para mim, na minha leitura do Schutz, ele faz sim essa diferenciação. E até como o André, né, falou agora, eu peguei também o jeito de tentar traduzir essa diferença de interação e relação quando ele coloca a questão da ação expressiva e movimento expressivo, né? Que, por exemplo, dentro da ação, eu enxerguei, eu tento fazer uma análise assim, comparando, como se fosse uma questão de relação, que aí ele coloca, né, que tipo que é projetar os conteúdos da sua consciência para retê-los para o seu próprio uso mais tarde ou para comunicá-los a outros. Eu acho que muito da comunicação também, da relação passa pela comunicação, né? A intenção de informar e de ser informado. Então, tipo, compreender os significados que estão presentes ali. E, por exemplo, sei lá, aí coloca a questão do movimento expressivo, né? Do, tipo, que é uma coisa que só é possível por quem observa. Então, que foi que eu coloquei no comecinho, né? Que eu acho que não faria sentido. Por exemplo, quem observa não consegue diferenciar, eu mesmo me observando não consigo diferenciar se é uma ação ou um movimento expressivo, né? Então, enfim, eu fui caminhando por aí. Para mim, tem essa diferenciação sim no texto, mas não sei. Ok. Vamos lá, Arthur. Então, muita coisa, a discussão está muito rica. Então, tipo assim, voltando um pouquinho só a pergunta do Rodrigo, né, que até durante a discussão estava pensando, né, diferença entre como eu me relaciono com a natureza e como eu me interajo, né? E enquanto a galera foi falando, estava pensando assim, para mim parece que, tipo assim, a relação ela é construída a partir das diversas interações. Então, então tipo assim, a minha relação com a natureza é contemplativa, eu gosto do ambiente, eu gosto de fazer um monte de coisa lá. Só que o que eu faço
As minhas interações são, às vezes eu sento para meditar no campo, às vezes eu gosto de cheirar flores, blá, blá. Então, tipo, várias pequenas interações vão constituindo e vão construindo uma relação. E eu achei muito fundamental o que o Rodrigo trouxe, da ação expressiva, porque esse ato de informar e ser informado, de alguma forma, é um processo de significar algo, que seja daquela própria relação entre os dois seres em ação expressiva. Então, tipo assim, então, por exemplo, quando, né, o professor falou sobre, nem que seja por educação, né, que eu vou lá e falo alguma coisa, né? E eu achei interessante, quando você falou isso, professor, eu pensei, quanto maior for a troca de cuidado, de relação, de atuação ao outro, né, maior é a educação daquele que fala, eu imagino, né? Então, tipo assim, quando você falou, eu pensei, tem a pessoa que fala, nossa, a vida é uma merda mesmo, né? Pum, e vai dar a volta, que é diferente da pessoa, nossa, querido, você tá bem, olha no fundo dos olhos, assim, você tá bem, como é que você tá e tal. Às vezes a pessoa nem se importa, mas ela aprendeu a se relacionar assim, a cuidar do outro, a estar lá pro outro. Então, tipo assim, no momento que tem uma interação, para mim, já tem uma relação mesmo que embrionária, mesmo que ainda nas suas fases ali. Então, tipo assim, já tem o que se esperar de o que fazer com uma caixa, só que não é grande coisa. Só que aí entra aquela coisa de construir, de significar, como se a relação fosse um castelo, e quando você só tem a sua primeira interação, você só tem os primeiros tijolinhos, né, de significação, dessa ação expressiva, né? Então, quanto mais a gente constrói, quanto maior a recorrência, a frequência das interações, maior vai ser sua relação, né? Assim que eu enxergo a discussão que a gente está colocando. Queria ver o que vocês acham sobre essa noção aí que eu tirei. Então, vamos lá, Helena. Eu não queria falar sobre... Quer dizer, eu queria falar sobre o que o Arthur falou, mas não sobre a conclusão que ele chegou, e mais sobre a pergunta do Rodrigo. Porque eu fiquei pensando, não na resposta em si, mas na pergunta. Que se você pergunta para alguém como você interage com a natureza, às vezes você não está pensando... Você está pensando na natureza como objeto estático, como algo passivo. Se você pergunta como você se relaciona com a natureza, você está partindo dessa coisa que você pode trocar com a natureza e partindo... e tratando ela como um ser, digamos assim, do ambiente social. Que aí, de novo, eu volto pro Latour, né? E pro Evans Pritchard também, quando ele fala do oráculo de veneno, né? Porque aí eles estão tratando o que a gente entende como coisas, como seres, né? E quando, para mim, você pergunta como você se relaciona com a natureza, você está fazendo isso também. E aí eu acho que, para mim, eu também acho super legal o que o Arthur falou, era o que eu estava pensando, que a relação era composta de interações, né? E... Pera, deixa eu ver o que o Rodrigo escreveu. Sim, sim. Mas eu acho que normalmente uma pessoa que... Entendi. Porque ela pode estar usando relação não no sentido que eu tô pensando. Mas eu acho que uma forma também de diferenciar a relação e interação é você pensar nessa coisa do fático e do impessoal, né? Talvez as interações sejam... E passivo. Talvez a interação seja mais no campo do impessoal, do passivo, do fático, e a relação vá para outro lugar onde a gente atribui significado às coisas. E acho que foi isso. Arthur, eu acho que a Helena te respondeu aí, inclusive. Eu concordo. Por exemplo, respondendo o Arthur, eu responderia o que a Helena respondeu. Tá bom, ó. Sobre o efeito fático, tipo, que não constituiria uma relação pelo fato de terem interações baseadas só nessa função
fática da linguagem, tipo, bom dia e tal, o que você quer? Toma aqui o seu livro X e tal. Eu acho que não são interações impessoais, ou relações impessoais, são interações. Do tipo, a gente só usa um nome que não corresponde, porque senão a gente estaria colocando interações e relações na mesma categoria. Tipo assim, por exemplo, novamente, então, por exemplo, eu tenho o cara, né, que trabalha aqui no prédio, né, o porteiro lá da guarita, e ele é bem simpático, né? A maioria da conversa que a gente tem é bom dia, boa tarde, bom demais, é isso, né? E tipo assim, eu tenho uma certa, eu entendo, né, que eu tive várias interações, a maioria delas totalmente fáticas, né? Só que eu tenho uma relação X, ele é um conhecido meu, eu considero assim, ele é um conhecido meu, né? Apesar das várias interações terem sido fáticas, né? Então, tipo assim, é uma relação que não é íntima, né? Eu não vou chamar ele para uma mesa de bar, né? Mas assim, se algum dia ele chegar e falar, tô indo pro bar, bora, eu ia, né? Então, tipo assim, e se fosse uma pessoa totalmente aleatória na rua, que, né, entendeu? Eu não sei se eu iria. Provavelmente eu iria porque eu sou meio louco, mas aí não é esse o ponto. O ponto é que, tipo assim, tem uma certa... Eu conheço ele, eu conheço o nome dele, eu conheço... ele se situou na minha vida já, de alguma forma, né? Então, eu acho que é isso. Eu sinto assim também, né? Um problema, Arthur. A moça do caixa, por exemplo. Por que que ele te convidaria para ir para o bar e você não convidaria ele? Por exemplo, aí a gente pode ter uma perspectiva de, por exemplo, ele está projetando uma relação em você e você não está significando a projeção dele e você não devolve como dádiva, você não está relacionando com ele, você está interagindo com ele. Mas eu significo de outra forma. Eu significo por exemplo, o André significou a relação totalmente profissional. A outra pessoa significou de uma outra forma. É profissional, mas estamos aqui, sei lá, cabelo bonitinho, sei lá, às vezes um charlate entra ali. Entendeu? Então, tipo assim, ele significou do jeito dele, o outro significou de outra forma, e é exatamente nessa ação expressiva que se vai delimitando, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Falando, não, calma, isso aqui sou eu e eu não quero ser tocado nessa relação. Ele fez uma ação expressiva ali, e ele delimitou um limite daquela relação, daquela interação. Só que na próxima interação já vai ter esse limite estabelecido. Né? Então, por isso que eu estou chamando de relação. São interações que vão construindo essas leis mesmo, que quando a pessoa é totalmente desconhecida, você não tem essas leis, você não sabe exatamente. Você achou uma pessoa na biblioteca, a única lei que você sabe é que você não vai falar alto porque está na biblioteca. Mas se o cara gosta de ser tocado, gosta de ser charlatado, gosta de ser chamado para balada, já vai ser significado na própria interação e nas várias interações e construindo essa rede simbólica só de vocês dois a partir dessas ações expressivas contínuas, né? E não só pontuais da interação. Então, eu diria, né, para melhorar meu conceito, eu diria que a partir de 2 ou mais interações já vão se construindo, se significando relações. É assim que eu estou encarando essa rolezão aí. Eu acho que pode, não que vai. É uma boa saída, beleza, pode, vai. Pode, não vai. Tá bom, então acho que por hoje é só, né, pessoal? Já é quase meio-dia. A discussão foi muito legal, por isso que ela durou tanto, né? Ficaram muitas coisas para discutir, eu acho. Mas, enfim, o que a gente discutiu foi legal. Sempre tem mais coisa para discutir, né? E eu também tenho algumas questões, mas eu vou colocar nos nossos próximos encontros, tá bom? Para a próxima aula, a gente vai continuar na fenomenologia, né? Já botei aqui, vai ser o texto do Schultz. É Sociologia Interpretativa. É nesse mesmo texto que vocês... E, de novo, parabéns pela discussão de hoje. E quem está nos vendo, se gostou, dá um like no canal.